Pela imensa e infinita bondade de Deus, nós vivemos em um país com total liberdade de crenças e de culto garantido pela nossa Constituição Federal. Nós podemos ir aos cultos ou se reunir em casa com outros irmãos e partilharmos da mesma fé em Cristo Jesus. Muitas pessoas aqui no Brasil, eu já vi várias, que por qualquer aprovação ou dificuldades dizem: vou largar Jesus, não quero mais servir a Deus, é muito difícil ser crente. Será que em nosso Brasilzão é realmente difícil ser cristão? Nós somos um dos países no mundo que mais respeita a liberdade religiosa. Existe tanta liberdade religiosa no Brasil que é justamente essa liberdade que faz com que se levantem tantos lobos e mercenários exploradores da fé. No entanto, nem todos os países do mundo respeitam os direitos dos cristãos em professar a sua fé publicamente no Salvador Jesus Cristo. Um dos piores países que está no ranking número 2 de perseguição a cristãos é a Coreia do Norte. O país que tem como ditador aquele gordinho com cara de bonachão, mas é ruim feito Satanás. A palavra de Deus tem que se cumprir e está se cumprindo. Muitos dos nossos irmãos norte-coreanos já estão literalmente vivendo essas palavras que Jesus falou. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. As condições de vida dos cristãos na Coreia do Norte é de fazer qualquer um chorar. Eles realmente passam, sim, perseguições por amor a Cristo. Eu peço encarecidamente que vocês não saiam desse vídeo, fique até o final, porque eu vou trazer aqui um caso que aconteceu há poucos dias na Coreia do Norte. Um grupo clandestino de cristãos teve um final trágico nas mãos dos soldados do ditador Kim Jong-un. Para você que está fraco na fé, cambaleando, assista esse vídeo e firme as suas estacas, porque se para você está ruim, para outros está pior ainda. Volto logo após a vinheta. Que a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja na vida, na casa e sobre a família de cada um de vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que curte e gosta do meu conteúdo, ajude esse canal a crescer. E para que o YouTube recomende os meus vídeos para outras pessoas, é importantíssimo que você deixe o seu like. Está bem baixo o número de likes. O like é o mínimo que você pode fazer por mim e pelo canal. Eu e muitos cristãos aqui da plataforma que criamos conteúdos falando verdades contra o sistema predominante no mundo, estão tendo seu alcance cortados pelo próprio YouTube. Então me ajude, deixe o seu like, é de graça, não te custa nada. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos aí no seu celular. Na Coreia do Norte, ainda mesmo com todas as limitações e imposições do governo contra a fé cristã, pessoas, mesmo sabendo que correm risco de vida, estão entregando as suas vidas a Cristo e levando a sua fé no anonimato. Não se pode carregar uma Bíblia ou até mesmo ter uma Bíblia em sua casa. Reuniões cristãs têm que ser totalmente clandestinas porque são proibidas, pois a punição para quem carregar uma Bíblia ou ser encontrado orando, louvando, pregando a palavra de Deus é a pena de morte. O Deus, a divindade dos habitantes da Coreia do Norte, é a família do atual ditador Kim Jong-un. A população da Coreia do Norte, ela é obrigada a adorar, reverenciar e se prostrar diante das estátuas e monumentos da família Kim. Eu citei um dos versículos das palavras de Jesus e eu vou repeti-la. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. Ficar firme em Jesus Cristo não é para todos. Mesmo nós vivendo em um país, mesmo que seja laico, mas respeita a liberdade de culto religioso, muitos estão desanimando na fé. Agora mesmo, durante a pandemia, os templos fechados, tem pessoas que acabaram não ficando firmes e indo para o mundão, curtir a vida, porque seguir a Cristo é uma prisão. Isso é porque essas pessoas, elas não imaginam a realidade e o contexto que vivem cristãos em outros lugares do mundo. Cristãos que estão sendo impedidos de seguir a Jesus, proibidos de adorar o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, como é o caso dos cristãos da Coreia do Norte. Olha só o que está ocorrendo na Coreia do Norte. Isso é recente, tá? Foi agora no final de março desse ano de 2022. Olha só o que saiu na manchete desse site que ajuda a divulgar informações de cristãos perseguidos, que é o site Portas Abertas. Cristãos secretos foram mortos na Coreia do Norte, diz Portas Abertas.
Familiares também podem ter sido levados para centro de detenção e campos de trabalhos forçados. Acordem, Igreja de Jesus que está aqui no Brasil. Enquanto em nosso país cristãos estão escandalizando o nome de Jesus, estão vituperando o evangelho, explorando a fé dos mais humildes, líderes criando igrejas para satisfazer os desejos individuais de cada pessoa. Tem a igreja dos atletas, a igreja dos roqueiros, a igreja dos trans, igreja disso, daquilo. É o culto do beijo, é o culto dos cachorrinhos, é o culto do drink, é o culto da balada, gospel, é o funk, é o culto de carnaval. Nesse momento, enquanto falsos cristãos do Brasil estão deitando e rolando, pintando e bordando com o evangelho de Cristo, no outro lado do mundo, existem cristãos verdadeiros que estão dando a sua vida em sacrifício pelo nome do Senhor Jesus. Estão perdendo a vida por isso. E tem igrejas aqui no país que batem no peito dizendo que só eles vão entrar no céu, que só eles são os verdadeiros. Mas aqui essas igrejas se venderiam na primeira oportunidade e negariam o nome de Jesus na primeira oposição do sistema. Olha só o que essa matéria diz. A organização Portas Abertas, que monitora a perseguição contra cristãos no mundo, informou que houve uma varredura contra cristãos secretos em uma área da Coreia do Norte, segundo informações repassadas por fontes no país comunista. Ainda segundo a organização, dezenas de cristãos secretos estavam reunidos quando iam começar o culto. Guardas comunistas invadiram o local e todos foram presos e executados. Consegue mentalizar uma situação como esta? Pessoas reunidas, esperando começar um culto de adoração a Deus, e alguém, denunciou, às vezes até mesmo um falso cristão que estava ali infiltrado, e na hora de começar o culto, guardas entrando e já atirando em todo mundo. Isso é verdadeiramente dar a vida pelo nome de Jesus. É claro, nós não somos menos cristãos do que eles. A diferença é que nós às vezes não damos valor à liberdade de fé que temos em nosso país. Nós reclamamos muito. Nós reclamamos das lutas, das provações, e muitas vezes nós queremos chutar tudo para cima, sendo que irmãos nossos, lá no outro lado do mundo, eles estão passando coisas que são inimagináveis na realidade em que vivemos aqui no Brasil. Olha só o que diz o restante da matéria. Além disso, junto com cristãos capturados, familiares deles foram levados e enviados para campos de concentração, somando mais de 100 pessoas, aonde serão tratados como animais, torturados e forçados a trabalhos em condições subhumanas. A perseguição contra atividades religiosas se intensificou com a promulgação da lei do pensamento antirreacionário, tornando ainda mais difícil para os cristãos e líderes da igreja clandestina manterem seus cultos e reuniões de oração. Vocês viram aí que teve alguns cristãos que foram mortos e outros foram levados a campos de concentrações. A verdade é que os cristãos mais velhos, que não produzem mais nada para benefício do regime comunista do governo, foram executados. E os mais novos levados como escravos, pois eles têm mais vigor para aguentar a rotina de trabalhos forçados. Olha o que disse um cristão da Coreia do Norte em contato com o site Portas Abertas. Em uma carta, um cristão norte-coreano diz que é gratificante saber que Deus tem derramado sua paz e alegria para aqueles que andam na sombra da morte. Ele também diz que é preciso manter suas vidas voltadas para o reino de Deus. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou colocar aqui um trecho de um vídeo em que uma cristã da Coreia do Norte, ela relata sua perseguição por amor a Jesus Cristo. Os créditos eu dou ao canal do site Portas Abertas aqui no YouTube. Cristã perseguida norte-coreana. Quando criança, algo que você ouve com frequência é: a Coreia do Norte é o país mais feliz para se viver. Como eles não estão expostos à mídia internacional, eles acham que o que ouvem é verdade. Me lembro da minha mãe preparando o café da manhã enquanto orava na cozinha. Naquela época, eu não conseguia entender o que ela estava sussurrando. Hoje, entendo que minha mãe tinha medo de contar sobre Jesus Cristo, porque colocaria todo mundo em risco. Então, ela faleceu sem ter a chance de nos contar sobre ele. Na Coreia do Norte, todo mundo é submetido a uma lavagem cerebral para ser vigilante um do outro, até mesmo do cônjuge ou dos próprios filhos. Os norte-coreanos são aconselhados a denunciar qualquer um que fale sobre coisas que não são ensinadas pelo governo. Quando meu marido escapou da Coreia do Norte em 1996, ele foi para a China.
Lá, ele se tornou parte de uma igreja coreana na China. No entanto, um dos diáconos da mesma igreja o delatou a um oficial de segurança pública. E ele foi levado de volta à força para a Coreia do Norte, onde foi preso em um campo de trabalho forçado. A tortura que ele enfrentou foi realmente inimaginável. Mas mesmo em meio a condições precárias, sua única preocupação era com aqueles que não conheciam Jesus Cristo. E enquanto ele estava lá, Deus o ajudou a construir uma igreja clandestina na prisão. Quando eu e meus filhos visitamos meu marido na prisão, ele nos disse palavras que nos levaram a entregar as nossas vidas a Cristo. E desde então, passamos a orar sinceramente. Depois que ele morreu, fugi da Coreia do Norte e encontrei uma igreja na China. Um dia, lendo a oração do Pai Nosso, eu realmente percebi que Jesus me salvou de todos os pecados. E a primeira frase dessa oração é: Pai Nosso que estás nos céus. Eu fiquei surpresa, porque ela soava familiar para mim. A minha mãe costumava sussurrá-la. Ah, a minha mãe era cristã. Eu percebi naquele momento. Quando fui para a prisão, vi logo de início que há uma cerca bem alta para que ninguém possa escapar. Desacreditada, eu entrei em lágrimas, mas o Senhor me disse: não se preocupe, vou te ajudar. Então, eu pedi uma zona segura e Deus preparou um lugar para mim e me tirou da prisão. Assim como o rei Yu, milhares de cristãos na Coreia do Norte enfrentam a constante perseguição aos cristãos que acontece no país. Por medo, eles não compartilham a fé e, quando ousam fazer, correm grande risco de ser torturados e até mesmo presos em campos de trabalhos forçados. Mas a nossa oração e apoio ajudam a afirmá-los como um só corpo. Quando vou ao exterior para dar testemunhos e encontro irmãos que passaram anos orando pelo nosso país, fico muito grata e sinto que Deus ama verdadeiramente a Coreia do Norte. Que esta triste notícia sirva de alerta e despertamento para você que por qualquer coisinha quer dar uma de Pedro e negar a Jesus. O evangelho não é barganha, não é dinheiro e não é como esses cristãos Nutella acham que nós temos que ser amados pelo mundo. Jesus disse: eu vim trazer espada. Vai chegar o tempo que esse regime que é contra os cristãos vai chegar aqui no Brasil também. E muitos não vão permanecer fiéis. Eles estão alicerçados em um falso evangelho adaptado às suas comodidades. Que Deus proteja os nossos irmãos norte-coreanos, os dando livramento, e os que estão sendo martirizados, que Deus possa consolar a família. Eu peço que você deixe a sua opinião nos comentários. O que você acha? Os cristãos brasileiros aguentariam o que os irmãos da Coreia do Norte estão sofrendo, estão suportando? Eu quero ler o seu comentário aqui abaixo a respeito disso. Ajuda esse canal a crescer, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o seu like, é de graça, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Eu termino mandando a vocês um abraço fraterno na paz do Senhor Jesus Cristo, um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até amanhã em um próximo vídeo.